Estou grávida do meu 7º filho, então, por favor, deixe meus filhos ficarem na sua nova casa até eu dar à luz. Obrigada. Era uma nota curta deixada pela minha irmã, Madison, e as palavras escritas nela eram incrivelmente egoístas. A nota estava na minha nova casa nos subúrbios, aquela que eu finalmente consegui comprar alguns meses atrás, depois de anos de trabalho duro para realizar meu sonho. Naquele dia, por volta das 5 da tarde, recebi um e-mail de aprovação final de um cliente, encerrando mais um projeto como designer gráfico, e comecei minha viagem de volta para casa. Mas, quando cheguei ao topo da colina que levava à minha casa, vi algo estranho. A porta da frente, que eu tinha certeza de que havia trancado, estava entreaberta. Meu coração disparou de forma inquietante. Estacionei silenciosamente, prendi a respiração e entrei. A casa estava anormalmente silenciosa. O cheiro familiar da madeira nova misturava-se a uma doçura enjoativa, o cheiro de doces. Quando entrei cuidadosamente na sala de estar, vi uma única folha de papel colocada cuidadosamente sobre a mesa de jantar de Nogueira. Aquela era a carta, a que marcaria o início do meu inferno pessoal. Esse pesadelo não surgiu do nada. Era o resultado inevitável de anos de egoísmo de Madison e de nossos pais. A casa tinha sido concluída apenas alguns meses antes. Era meu espaço perfeito, um refúgio silencioso onde ninguém me incomodaria, onde eu poderia me dedicar plenamente ao meu trabalho e aproveitar momentos realmente meus. Esse sempre fora meu sonho de vida. Mas tudo foi destruído facilmente por Madison. Com o marido, Paul, em uma longa missão na Marinha, Madison começou a deixar os filhos na minha casa com a desculpa de que seria só por um tempinho. No começo, eram apenas algumas horas, depois meio-dia. E, antes que eu percebesse, meus fins de semana, da manhã à noite, transformaram-se em reuniões de 6 crianças barulhentas correndo pela minha casa. As redes sociais de Madison estavam sempre cheias de posts de a mãe perfeita e fotos adoráveis de seus 6 filhos. Vida de mãe abençoada, hashtag. Feliz com minha grande família. Mas eu sabia o que se escondia por trás daquela fachada brilhante. O ato de maternidade dela durava apenas alguns minutos, enquanto a câmera clicava. Assim que as fotos eram tiradas, as crianças eram deixadas sozinhas, enquanto ela se perdia na obsessão pelo número de curtidas no celular. É claro que nossos pais também sabiam a verdade. Ainda assim, recusavam-se a ajudar. Minha mãe suspirava e dizia: temos nossas próprias vidas, sabe? Além disso, você mora sozinha naquela casa grande e linda. É natural que você ajude sua irmã. Sim. Para eles, meu sacrifício era natural. Eles se aproveitavam da minha compaixão, sabendo que eu não conseguiria dar as costas para aquelas crianças. E assim, minha casa foi se tornando lentamente uma zona sem lei para filhos abandonados pela mãe. Ainda assim, eu não conseguia afastá-los completamente. Era por causa daqueles momentos fugazes, quando seus olhos de repente se enchiam de solidão. Tia Sandra, quando a mamãe vai nos buscar? Ouvir a mais velha sussurrar isso do canto do sofá rasgava meu coração. Essas crianças não tinham culpa. Elas simplesmente não sabiam o que era amor. Se suportar tudo isso significasse dar a elas pelo menos um pequeno senso de segurança, eu poderia aguentar. Era isso que eu repetia para mim mesma, enterrando meus próprios sentimentos. Mas minha bondade não passava de uma fraqueza. Uma fraqueza que Madison e nossos pais exploravam sem a menor hesitação. E então, uma semana atrás, finalmente lhe dei um ultimato. Madison apareceu de surpresa de novo, com todos os 6 filhos a tiracolo. Desculpa, Sandra. Hoje tenho um almoço super importante com minhas amigas influenciadoras. Pode cuidar deles até a noite? Dessa vez, recusei firmemente. Não, Madison. Hoje tenho uma reunião importante. Eles são seus filhos. Você precisa cuidar deles você mesma. Mas Madison fingiu não me ouvir e, mesmo assim, levou as crianças para dentro da minha casa. Tudo bem, então. Estou contando com você. Ela disse isso animadamente e se virou para ir embora. Enquanto discutia com ela na porta da frente, as crianças já haviam se espalhado pela casa. Madison, espera. Tentei correr atrás dela, mas então aconteceu. Um estrondo alto veio do meu escritório. Um instante depois, um grito.
Era uma das crianças de Madison. Corri para a sala. Uma prateleira havia caído. Levantei-a, recolhi os documentos espalhados e conferi se meus equipamentos caros tinham sofrido algum dano. Tudo levou apenas alguns minutos. Quando voltei para a sala de estar, Madison havia desaparecido. O carro dela, que estava estacionado na frente da casa, também havia sumido. Isso mesmo. Naquele breve momento de caos, ela havia escapado, deixando todos os 6 filhos na minha casa para ir ao almoço com suas amigas influenciadoras. Fiquei ali em silêncio, paralisada. Então, tremendo de raiva, peguei o telefone e liguei para ela. Chega! Você não pode continuar usando minha casa como creche gratuita para seus filhos. Não volte aqui jamais. Isso foi apenas uma semana atrás. E agora, esse abandono em massa era a resposta dela ao meu aviso. Enquanto ainda segurava a nota de Madison, 6 pequenas figuras surgiram diante de mim. Eles me olharam com olhos grandes e inocentes, como se não tivessem feito nada de errado. O mais novo, um menino de 2 anos, segurava um punhado grudado de chocolate. Manchas dele estavam espalhadas pelo rosto e pela parede da sala. Apenas o filho mais velho, de 10 anos, desviava o olhar de forma constrangida. Sem dizer uma palavra, me afastei deles e subi em direção ao meu escritório. Mas ao abrir a porta, a cena que se apresentou me congelou no lugar. Meu espaço de trabalho, o coração da minha carreira, havia sido transformado em um esconderijo secreto para crianças. Havia rabiscos por todas as paredes. Meus preciosos livros de design estavam empilhados descuidadamente no chão, com pequenas pegadas por cima deles. E então meus olhos pousaram em algo que me fez prender a respiração. Uma moldura de foto estava quebrada no canto. Era meu design revolucionário, a peça que me dera reconhecimento em um concurso internacional, a mesma que me ajudou a economizar o valor de entrada desta casa. Eu a tinha moldurado como símbolo de orgulho e conquista. Agora, ela havia sido arrancada da parede, o vidro estilhaçado, e sobre o que antes era um design belo, marcas de giz vermelho e azul se espalhavam em todas as direções. Partes estavam rasgadas além de qualquer reparo. Algo dentro de mim se quebrou. Não houve lágrimas, apenas uma raiva fria e ardente subindo do fundo do meu peito. Madison, é até aqui que você está disposta a ir. Você pisa nos meus sonhos, destrói meu orgulho e usa seus filhos como escudo. Chega de misericórdia. Você e os nossos pais, que sempre te mimaram a vida inteira, vão pagar por isso. Calmamente, coloquei a mão no bolso e tirei o celular. Apontei para a arte destruída e tirei uma foto. Uma a uma, comecei a documentar a devastação pela casa, os desenhos nas paredes, os riscos no chão, a comida e os brinquedos espalhados, as manchas na cozinha. Cada imagem era mais uma prova. Cuidadosamente, metodicamente coletada. Quando finalmente terminei de tirar as fotos, algo me veio à mente: a câmera de segurança. Quando construí esta casa, instalei uma câmera de alta performance na porta da frente para segurança. Abri rapidamente o aplicativo e acessei as gravações. Lá estava, a filmagem do exato momento em que eu havia saído. Na tela do celular apareceu uma cena familiar, à frente da minha casa, silenciosa sob o sol da tarde. Apertei em play. Às 13h15, o carro de Madison entrou suavemente na entrada. Era exatamente o momento em que eu ainda estava em reunião com um cliente. Ela saiu do carro casualmente, como se fizesse isso inúmeras vezes, e começou a abrir as portas traseiras uma a uma. Como se estivesse descarregando carga, ela fez seus 6 filhos saírem, um por um. Cada criança descia segurando um brinquedo ou um lanche, como se soubessem exatamente o que fazer. Então Madison pegou uma folha branca de papel timbrado do banco do passageiro a nota e caminhou direto para a porta da minha frente. E então, inacreditavelmente, tirou uma chave do bolso e abriu a porta com facilidade. Uma chave? Quando ela? Então me lembrei. Algumas semanas antes, uma das minhas chaves havia desaparecido do porta-chaves depois que ela veio deixar as crianças. Ela reapareceu mais tarde sobre a mesa, e eu achei que fosse apenas uma brincadeira de criança. Não percebi que ela havia aproveitado aquele momento para fazer uma cópia. Tudo havia sido planejado. Na gravação, Madison saiu da minha casa poucos segundos depois. Ela se abaixou,
disse algo às crianças e, em seguida, as empurrou para dentro da casa. Sem entrar ela mesma, bateu a porta com força. Depois, voltou para o carro e partiu em alta velocidade, sem olhar para trás. Parei a reprodução do vídeo. Não precisava mais me perguntar para onde ela tinha ido. Eu já sabia. Sem dúvida, ela já estaria correndo chorando para contar aos nossos pais que Sandra estava sendo má e se recusava a cuidar das crianças. Mas eu não me importava mais. Isso não era mais uma briga de irmãs. Era um crime. E desta vez, ela não iria se safar com palavras. Na tela do meu celular, o carro de Madison estava claramente visível, até mesmo a placa. Carreguei a gravação na nuvem como backup e então abri o discador do telefone. Sem hesitar, digitei um certo número. Os poucos segundos antes da chamada se conectar foram os momentos mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais resolutos da minha vida. Serviços de emergência. Precisa de polícia, bombeiros ou assistência médica? Uma voz calma respondeu do outro lado. Certifiquei-me de que minha própria voz não tremia antes de responder, devagar e claramente. Polícia. Há 6 crianças abandonadas na minha casa. É um caso de negligência infantil. Apenas 10 minutos após desligar, vi as luzes piscando pela janela. Um carro da polícia havia chegado. Respirei fundo e abri a porta. 2 policiais estavam ali. Você é a senhorita Sandra Johnson? Recebemos uma denúncia sobre um incidente aqui. Assenti com a cabeça e os conduzi para dentro. Quando viram o estado da sala de estar, os 2 homens ficaram em silêncio por alguns segundos. Isso é sério, murmurou um deles, olhando para os rabiscos na parede. Entreguei discretamente a nota escrita à mão por Madison, que ainda estava sobre a mesa de jantar. Um dos policiais colocou luvas, pegou a folha com cuidado e a leu. Quando terminou, a expressão dele era uma mistura de incredulidade e exasperação. Sua irmã, ela deixou os filhos aqui? Sim, e aqui está a gravação que prova. Mostrei a eles a filmagem de segurança no meu celular, toda a cena de Madison destrancando a porta com a chave duplicada, empurrando as crianças para dentro e indo embora. Os 2 policiais assistiram atentamente à tela, com o rosto endurecendo enquanto o vídeo passava. Quando terminou, um deles falou seriamente. Este é um caso grave de negligência infantil e entrada ilegal. Você fez a coisa certa ao nos chamar, tanto por você quanto pelas crianças. As palavras dele afrouxaram algo que estava apertado dentro de mim. Pela primeira vez naquele dia, respirei um pouco mais aliviada. Vamos entrar em contato com os pais deles, e em situações como esta, somos obrigados a relatar aos serviços de proteção à criança. Um assistente social chegará em breve. Exatamente como ele disse, em poucos minutos, uma mulher calma e profissional chegou à minha porta. Ela era uma assistente social do CPS. Ela se agachou e falou gentilmente com as 6 crianças encolhidas no canto da sala de estar. Eu sei que isso deve ser assustador, mas vai ficar tudo bem. Depois de trocar algumas palavras silenciosas com os policiais, ela se voltou para mim. As crianças serão colocadas em um cuidado temporário esta noite. O bem-estar emocional delas é nossa prioridade máxima. Você também deve tirar um tempo para descansar. Seguindo suas orientações, os policiais começaram a conduzir as crianças para fora. Ao saírem, o menino mais novo olhou para trás, com a voz trêmula. Cadê a mamãe? Aquela pergunta simples atingiu meu peito como uma facada. Eles não tinham feito nada de errado. A culpa era inteiramente da mãe deles, Madison, e do adulto que a havia encorajado. Quando a casa voltou ao silêncio, soltei um longo suspiro. 30 minutos depois, meu telefone tocou estridentemente. O nome na tela, mãe. Senti a tempestade prestes a explodir e pressionei o botão de atender. Sandra, o que você fez? A voz estridente e histérica do outro lado quase perfurou meus tímpanos. A polícia devia tê-la contatado antes. Não havia uma ponta de preocupação pelas crianças em seu tom. Apenas raiva pura e acusações direcionadas a mim. Você não sente pena da Madison? Ela está grávida e já passou por tanta coisa. Mãe, por favor, acalme-se e ouça. Madison cometeu um crime. Ela abandonou os filhos, invadiu minha casa e destruiu meus bens.
O que eu fiz foi a resposta legal e necessária. Minha explicação calma só alimentou sua fúria. Um crime? Você está falando sério? Só porque sua casa ficou um pouco bagunçada, você chama sua própria irmã de criminosa? Tudo o que ela pediu foi um pouco de ajuda. Você mora sozinha naquela casa grande e chique. Quanto esforço é cuidar dos sobrinhos por um tempo? Você é tão fria. Tão egoísta. Claro, eles não tinham mudado. Nem um pouco. Sempre foi assim. Por mais que eu trabalhasse, por mais que suportasse, Madison sempre era elogiada e a protegida. Sempre que eu tentava me defender, me repreendiam por ser egoísta. Sempre que Madison cometia um erro, alguém mais era responsabilizado. Você é a filha mais velha. Você é que deve aguentar. Quantas injustiças eu engoli por causa dessas palavras? Quem é realmente a egoísta aqui, eu me pergunto. Respondi calma, mas com firmeza. E então, onde está a Madison agora? Deixei escapar. Deixa eu adivinhar, ela está na sua casa, não está? Ouvi a minha mãe ofegar do outro lado da linha. Seguiram-se alguns segundos de silêncio antes que ela respondesse, a voz trêmula. Eu não sei. Talvez ela tenha fugido para algum lugar porque você a pressionou demais. Se acontecer alguma coisa com a Madison, como você vai assumir a responsabilidade? Soltei uma risada curta e amarga. Claro, mesmo agora, depois de tudo isso, eles continuavam os mesmos. Vocês foram quem transformou a Madison nesse monstro. Cansei. Cansei de ser sua boa filha, sua irmã mais velha conveniente. Acabou hoje. O que? O que você disse agora? A voz dela fez um pequeno grito. Você ouviu. Eu não vou mais tolerar isso. Madison e os pais que a criaram assim, vocês todos serão responsabilizados. Não me procurem nunca mais. Antes que ela pudesse berrar outra palavra, desliguei. Instantes depois, o telefone voltou a vibrar, e era meu pai. Recusei a chamada. Então desliguei o celular, afundei no sofá e soltei o ar devagar. Para minha surpresa, senti uma calma completa. Não havia luto, nem tristeza por perder minha família, só determinação, uma vontade silenciosa de recuperar minha dignidade e o que é meu por direito. Na manhã seguinte, fui a um escritório de advocacia. A advogada Hanson ouviu toda a minha história, do início ao fim, sem interromper, com uma calma profissional controlada. Apresentei as provas, as fotos que tirei, as gravações de segurança e uma cópia da nota da Madison. Ela examinou cada item cuidadosamente, franzindo o senho a cada novo detalhe. Isso é revoltante, totalmente unilateral e malicioso, murmurou ela, analisando todos os documentos. Não estou buscando clemência. Quero que minha irmã seja punida de acordo com a lei e quero receber total indenização pelos danos que ela causou. Ela assentiu firmemente às minhas palavras. Entendo completamente. Aqui está como devemos proceder. A investigação criminal está sendo conduzida pela polícia e pelo CPS, mas também entraremos com uma ação civil que cobrirá o custo dos reparos, a compensação pelos bens destruídos e pelos danos emocionais que você sofreu. Ela espalhou um documento sobre a mesa. Para os danos materiais, faremos uma avaliação profissional. Quanto aos danos emocionais, considerando que seu refúgio privado foi violado e seu sonho de vida destruído, precedentes sugerem que podemos buscar uma indenização significativa. Não se trata apenas de dinheiro, Sandra. Trata-se de afirmar o valor da sua dignidade. Suas palavras dissiparam as últimas dúvidas que restavam em meu coração. Também prestaremos total assistência nos processos criminais. Qualquer defesa que Madison tente, a gravação de segurança é prova irrefutável de negligência e entrada ilegal. Este é, francamente, um caso muito sólido. Obrigada. Isso traz segurança. Mas, Sandra, entenda isto, ao fazer isso, você estará tornando sua própria família seus adversários no tribunal. Está preparada para isso? Ela olhou diretamente nos meus olhos. Não hesitei nem por um segundo. Absolutamente. E com isso, assinei o contrato. O começo do meu contra-ataque formal e total contra Madison. Naquela tarde, meu telefone tocou novamente. O número exibido era desconhecido.
Internacional. Cautelosa, atendi. Uma voz que eu não esperava soou, baixa e contida. Sandra, sou eu, Paul. Era o marido de Madison, mas seu tom não lembrava o homem alegre que eu conhecia. Sua voz estava pesada, contida, quase quebrada. Paul, como você conseguiu este número? O CPS me contatou. Me contaram o que aconteceu, que Madison abandonou as crianças na sua casa e que você chamou a polícia. É tudo verdade? Sua voz não estava zangada. Estava exausta, cheia de um desespero silencioso. Sim, respondi suavemente. Cada palavra é verdadeira. Ele soltou um longo suspiro cansado. Entendi, então, finalmente, chegamos a isso. As palavras carregavam resignação e uma estranha aceitação. Sandra, me desculpe. De verdade. Eu sabia. Eu sabia quanto você havia sacrificado por Madison e pelas crianças. E escolhi fechar os olhos. Fiquei me dizendo que ela iria se acalmar algum dia, que tudo melhoraria. Fui um tolo. Não sabia o que dizer, então esperei, ouvindo em silêncio enquanto ele continuava, sua voz diminuindo quase a um sussurro. Mas eu nunca tinha percebido o quão profundo tudo aquilo ia. Os gastos dela, suas mentiras, sua total irresponsabilidade como mãe. Eu não sabia que Madison tinha caído tão baixo. Passei anos trabalhando no exterior, servindo meu país, enviando quase tudo o que ganhava de volta para casa. Acabei de descobrir, pelo relatório do CPS, que o dinheiro que mandei não foi usado para as crianças de forma alguma. Foi gasto em bolsas de grife e tratamentos de beleza. Desta vez, ela cruzou uma linha que nunca pode ser desfeita. Eu podia ouvir o tremor na voz de Paul. Pedi licença emergencial. Assim que for aprovada, vou voar de volta aos Estados Unidos e, quando isso acontecer, vou me divorciar de Madison. As palavras dele foram diretas, mas não havia hesitação no tom. Sinto muito por tudo em que você foi envolvida. Mas tenho um pedido, Sandra. Lutarei pela guarda das crianças, custe o que custar. Até lá, por favor, proteja-as, mantenha-as seguras. Era um pedido sincero e desesperado, o último ato de integridade de um pai. Eu podia sentir sua determinação e assenti silenciosamente. Tudo bem, Paul. Eu prometo. Aquela ligação marcou um ponto de virada. Minha batalha não era mais apenas recuperar minha própria dignidade. Tornou-se uma luta por justiça. Uma luta para resgatar 6 crianças inocentes de sua mãe negligente e devolvê-las a um pai que ainda tinha coragem de se importar. Naquela tarde de fim de semana, uma batida violenta quebrou o silêncio da minha casa. Bang, bang, bang. Cada golpe na porta ecoava como trovão. Quando olhei pelo monitor, os vi. Madison, com o rosto contorcido de fúria, e, atrás dela, meus pais. A ação judicial devia ter chegado até eles. Ou seja, Madison havia se escondido na casa deles o tempo todo. A mentira da minha mãe estava completamente exposta. Soltei um suspiro lento e caminhei até a porta. No momento em que a abri, Madison avançou, gritando como se fosse me arranhar. Sandra, você está falando sério? Você realmente está processando sua própria irmã? Você perdeu completamente a cabeça? A única que perdeu a cabeça foi você, Madison. Você abandonou seus filhos na minha casa e ainda tem a coragem de me dar lição sobre família? Meu tom calmo, porém cortante, a silenciou por um instante, mas minha mãe rapidamente interveio para defendê-la. Como você pode dizer uma coisa dessas? Madison veio até você pedindo ajuda, e em vez de estar ao lado dela, você chamou a polícia e agora entra com esse processo. Você quer destruir esta família? Destruir? Respondi, encarando-a de frente. Eu não destruí nada. Quem destruiu foram vocês. Vocês deixaram o comportamento da Madison passar despercebido. Viraram o rosto para o que acontecia. Culparam todo mundo, menos ela. E agora estão me condenando, a vítima. São vocês que apodreceram esta família. Por que você? Meu pai, que até então estava em silêncio, avançou, o rosto vermelho de raiva. Você se diz irmã mais velha e nem sequer ajuda sua própria irmã, sua ingrata. Você tem ideia de quem te criou?
Aquele último comentário quebrou algo dentro de mim. A última porta do meu coração foi escancarada. Gratidão? Já paguei cada gota de gratidão que me era devida. Cansei de ser o bode expiatório de vocês. Olhei para cada um deles, um por um, minha irmã, minha mãe, meu pai. Choque, raiva e, por um instante, medo mal disfarçado cruzaram seus rostos. Saiam. Saiam da minha casa agora. Se continuarem a invadir meu espaço, não hesitarei em chamar a polícia de novo. Fechei a porta com firmeza, com sentido de finalização. Seus gritos abafados continuaram do outro lado, mas nada disso me atingiu mais. Naquele dia, cortei a última corrente de sangue que me prendia por toda a vida. Algumas semanas depois, começou a batalha no tribunal. As gravações de segurança eram irrefutáveis. O crime de Madison ficou exposto para todos verem. Quando as provas foram apresentadas, Madison e meus pais se sentaram pálidos e sem palavras, sem ter para onde correr diante da verdade. O veredicto? Vitória completa. Madison perdeu a guarda dos filhos, e o tribunal concedeu a Paul todos os direitos parentais. Minha ação civil também foi quase totalmente deferida. Madison foi obrigada a pagar todos os custos de reparo da casa, substituir as obras de arte e móveis destruídos e me indenizar pelo trauma emocional que causou. Uma figura que o juiz descreveu como substancial. Do lado de fora do tribunal, Paul esperava com seus 6 filhos. A voz dele falhou ao falar. Sandra, obrigada. De verdade, sem você, eu nunca teria conseguido salvá-los. As crianças se encolheram próximas a ele, ainda inseguras, mas aliviadas. Finalmente em segurança, elas começariam uma nova vida juntos, longe do caos. Enquanto eu observava suas pequenas figuras correrem para os braços do pai, soube com absoluta certeza que minha luta tinha sido a correta. Após o divórcio, Madison deu à luz seu 7º filho. Agora ela vive sozinha, como mãe solteira. Mas o peso esmagador das indenizações e das despesas legais a deixou em ruínas. A vida glamourosa que ostentava nas redes sociais, suas imagens cuidadosamente selecionadas de maternidade perfeita, desapareceu. Suas contas, antes cheias de fotos sorridentes e marcas famosas, foram completamente deletadas. Quanto aos meus pais, venderam a casa em que moravam há anos para cobrir as dívidas dela e agora vivem apertados em um pequeno apartamento. Seus anos de velhice passados pagando pela filha que se recusaram a disciplinar. Eles já me chamaram de ingrata. Agora, abriram mão de tudo para proteger a filha que os destruiu. E, curiosamente, não sinto pena. Essa é simplesmente a consequência natural das escolhas deles. O que ganhei foi uma confiança inabalável de que ninguém deve jamais invadir minha vida, nem mesmo a família. E, acima de tudo, conquistei uma vida cotidiana insubstituível, calma e tranquila.